certo Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz. Seja bem-vindo à casa de Deus, irmãos, sejam bem-vindos a essa reunião em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem vos assentar em nome de Cristo. Sejam bem-vindos aos amigos aqui da igreja, aos irmãos, você que está nos assistindo aí de casa. No domingo passado nós estávamos falando sobre as pessoas, irmãos, abrirem a porta do coração ou aqueles que não abriram. Eu até dividi a mensagem em duas partes, aqueles que não abriram a porta, e hoje eu quero falar sobre os homens, as pessoas que abriram a porta do coração para receber o Senhor. Falamos, só recapitulando, na semana passada, falamos de Uzias, o rei que não abriu a porta do coração para receber a palavra dos sacerdotes, terminou leproso. E vimos também um jovem rico que queria salvação, foi atrás de Cristo querendo saber o que eu faço para ser salvo. Mas quando Jesus deu a palavra, ele se contrariou, não aceitou, fechou a porta do coração e foi embora triste e sem a salvação. Então, meu irmão, fechar o coração, fechar a porta do coração para não aceitar a palavra, para não aceitar Cristo, é perca. A pessoa vai perder, perde saúde, perde bênção, perde tudo, ainda pode perder até a salvação. Mas para aquele que abrir a porta, meu irmão, Deus tem muita coisa para aquele que abrir a porta do coração. Apocalipse 3:20, vamos lá? Apocalipse é o texto principal da nossa mensagem. Começamos na semana passada, mas não deu tempo, mas vamos finalizar hoje. Capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. 3:20. Deu uma chuva ontem, né? Mas quente do mesmo jeito, né? Choveu para lá ontem ou não? Ou só choveu aqui no centro? De noite, tô falando à noite, choveu? Tem uns que nem viu, dormiu que nem viu chuva, não viu nada, né? Geralmente acontece assim, a pessoa acorda, uai, choveu? Teve um dia que eu acordei à noite, eu falei, rapaz, graças a Deus tá chovendo. Eu abri a janela, seco, era a caixa d'água derramando. Apocalipse 3:20. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto, eis que eu estou à porta, o que, irmãos? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ele é claro, irmãos, ao dizer, estou batendo a porta do coração hoje. Só que eu estou falando, eu estou aqui, e estou falando, eu posso entrar? Você me permite entrar? Você me deixa entrar? Porque a partir do momento que eu ouvir a voz dele, que eu der ouvido à palavra dele, e eu abrir a porta do meu coração, ele é claro, eu vou entrar. Eu entrarei. Irmãos, para que ele possa operar, para que Jesus possa fazer, para que ele possa abençoar, eu tenho que permitir a entrada dele. Quantas pessoas que ficam se perguntando assim, pastor, por que tem pessoas enfermas, doentes, pessoas que morrem de doenças, câncer, morrem? Por que criança morre? Por que Deus permite? Porque ele só pode fazer se alguém abrir o coração. Ele só pode entrar para salvar, ele só pode entrar para mudar, ele só pode entrar para abençoar se ele abrir a porta. Eis que eu estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que porta? É essa porta do coração. Ele está falando ali, no nosso coração, está falando, nós estamos ouvindo. Deus está falando, e a pessoa às vezes está relutando. Não, eu já tenho minha ideologia, eu já tenho a minha opinião, eu acho que eu não concordo com essas coisas, e aí eu estou fechando o meu coração. Mas se eu abrir o coração
para receber, para aceitar a Cristo, que é a palavra, ele entra e muda. Ele vai entrar para ter intimidade, ele vai entrar para abençoar, ele vai entrar para fazer grandes coisas. E eu quero mostrar para vocês 3 casos, irmãos, de pessoas que abriram as portas da sua casa, da vida dele, para receber Cristo. E olha o que aconteceu. Vamos lá? Lucas capítulo de número 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo de número 1. Em Lucas 18, você depois, só para se quiser ver, fala da história do jovem rico. E em Lucas 19, fala de um outro homem rico. Olha só esse caso. Lucas 19, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. E o que ele era, irmãos? Rico, bem sucedido, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Tinha, irmãos, uma vida financeira estável, rico. E o que acontece, irmãos? Esse homem fica curioso para saber quem é Cristo, porque Jesus passara por lá, 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, irmãos. Querendo ver quem era esse tal de Cristo, quem era esse Jesus que fazia, que operava os milagres, mas por ser baixinho, irmãos, não conseguindo, o que ele fez? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce o quê? Porque hoje me convém, o que, irmãos? Pousar na sua... Pousar é o quê? Dormir. Entenda, irmãos, um homem está curioso, um homem rico, bem sucedido, condição financeira já pronto, meu irmão, vida financeira já toda pronta, quer ver Jesus. Ele tem curiosidade, ele não queria um encontro, ele queria saber quem ele era, ele queria ver quem era esse tal de Jesus que as pessoas estão falando, a fama de Jesus percorrendo por todo Israel, percorrendo por todo, irmãos, território dali. Não, eu quero ver quem que é esse homem, eu quero ver quem que é esse cara. Saiu correndo, subiu numa árvore e ficou ali, porque ele ia passar por ali. Daqui um pouquinho, meu irmão, quem é que chega na árvore? Cristo. E note, preste atenção em algo, Zaqueu não fez nada para chamar a atenção de Cristo. Ele não ficou em cima da árvore, balançando a árvore. Ele não ficou em cima da árvore, psiu, ei, oh, psiu, ei, moço, coisinho, ei, psiu, oh, esse menino, nada. Ele foi visto por Cristo, assim como hoje, e nós também fomos alcançados por Cristo, pela graça, ele também viu a Zaqueu. Meu irmão, ele quer fazer na vida de todos. O Senhor Deus, ele tem um prazer de abençoar, ele quer fazer, mas ele só pode fazer se nós permitirmos. Se eu não permitir, se eu não deixar, não vai acontecer nada. Psiu, ei, moço, comigo que você está falando? É você. Aí em cima, desce o quê? Desce o quê? Depressa, porque me convém pousar na tua casa hoje, essa noite. Eu quero dormir lá, eu quero passar essa noite lá. Para quê? Não falou o motivo, não disse se ele queria comer, se ele queria conversar, se ele queria um lugar de seguro. Eu quero ir lá na sua casa. Meu irmão, esse homem sendo rico, pergunto, rico aceita qualquer um na casa dele? Sim ou não? E tem cisma, né? E se esse cara for um ladrão? Se esse cara tiver disfarçado aí, chegar lá dentro e falar assim, um assalto, me dá tudo aí que eu quero, eu vou levar todas as coisas. Ele podia ter esse receio, ele poderia ter esse medo. O povo não gostava dele, chamava ele de pecador. Quem é esse homem, esse cara? Que esse tal de Jesus foi na casa desse homem, esse Zaqueu pecadorzão aí? Será que ele não sabe quem que é esse cara? Ninguém gostava dele. Ele poderia ter sido assim, e se esse cara tá lá e quiser fazer mal comigo? Mas só que Zaqueu, meu irmão, fez algo. Versículo de número 6. E apressando-se, desceu e recebeu com que, irmão? Com júbilo, com alegria. Zaqueu, irmãos, abre
o seu coração e abra a porta da sua casa para receber quem? Para receber Cristo. Faça uma comparação com Zaqueu, o rico, e o jovem rico. O jovem rico, quando recebe a palavra, irmãos, ele não aceita e vai embora triste. Zaqueu, quando aceita a palavra, ele fica o quê? Alegre. Não, poxa, é o meu prazer, vamos lá na minha casa. Opa, por favor, é um prazer te receber. E ele desceu conforme Cristo disse, desce depressa. Irmão, Deus tem pressa em abençoar. Deus tem pressa em fazer. Mas e por que não faz? Porque não estamos abrindo a porta. Não estamos permitindo que ele entre. Não estamos deixando, irmãos, a nossa porta aberta para que ele possa entrar para abençoar. Desceu rápido, com pressa, com alegria. Por favor, se o senhor quer me acompanhar, eu moro aqui, descendo aqui, versículo de número 7, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem, o quê? Pecador. O povo começou a falar mal. O que esse tal de Jesus quer na casa desse homem pecador? Porque o povo não gostava dele, porque ele era chefe dos cobradores. O povo pagava impostos e ele que arrecadava. Talvez ele já tivera feito a sua fortuna com uma porcentagem que ele desviou o dinheiro. Quem é que gosta de cobrador? Quem que gosta de cobrador? Aqui em Cuiabá o povo não gosta, que até tiraram dos ônibus. Não tem mais cobrador dentro de ônibus. Acabou com o emprego do pessoal, meu Deus do céu. Não é? Não. O que esse tal de Jesus quer na casa desse cara aí, rapaz? Esse cara é pecador. Esse cara é bandido. Mas, irmãos, foi esse homem que abriu a porta para Cristo entrar. A pessoa ela é viciada, se ela é alcoólatra, se você abrir a porta, ele entra. Não importa se hoje você tomou sua cervejinha, fumou um cigarro ou fez alguma coisa errada, se você abrir a porta hoje, ele vai entrar. Mas para entrar, para fazer o quê? Só para visitar? Só bater papo? Só para tomar um tereré, um chimarrão, não sei? Não, o que ele foi e fez lá? Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo, que irmãos? Quadruplicado, 4 vezes mais. Preste atenção, a Bíblia não fala, irmãos, do versículo 6 até o versículo, aí tem o 7, tem um tempo, tem um intervalo de tempo. Esse tempo, do versículo 6 ao 8, irmãos, foi o período que Cristo ficou na casa de Zaqueu. O que eles conversaram lá? Você faz ideia? Não podemos imaginar. A Bíblia não relata, os evangelhos não falam, irmãos, acerca da conversa, do diálogo, mas alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu, irmãos, abrindo o seu coração para receber a palavra do Senhor, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Não tenha medo, não tenha receio, não fique preocupado, algo vai acontecer. Eu fico imaginando, talvez Jesus à noite conversando: ô Zaqueu, poxa, que bonita a sua casa. Poxa, porcelana, pedras, especiarias, tecidos caríssimos, casa boa, hein? Bem refrigerada, casa fresquinha, criados, bacana, hein? Mas Zaqueu, pera lá, você é feliz? Sinceridade, você é feliz mesmo? Talvez, não, eu sou assim meio desconfiado, eu sou meio cabreiro, eu tenho medo das pessoas. Então não sabemos o que, irmãos, o que conversa teve, não sabemos que diálogo que teve lá na casa do Zaqueu, mas alguma coisa aconteceu que mexeu com esse homem, que fez ele tomar uma decisão. Qual? De pegar metade dos seus bens e dar para quem? Dá para quem? Para os pobres. E aí ele disse: e se eu fiz mal a alguém, se eu prejudiquei alguma pessoa, eu estou disposto a devolver para essa pessoa quantas vezes? 4 vezes. Meu irmão, se ele dá metade dos seus bens aos pobres, e se ele tivesse prejudicado alguém financeiramente no seu passado, digamos que ele prejudicou 5 pessoas,
ele ia devolver 5 vezes, irmão, 4 vezes mais. Zaqueu ficaria rico ou pobre? Ele ia dar metade, ia sobrar metade. Só que a metade que ia sobrar, ele estava disposto a restituir 4 vezes alguém que foi prejudicado por ele. Digamos que ele tivesse 5 pessoas que ele prejudicou no passado, e ele fosse pagar, ele ia restituir quantas vezes mais? 20 vezes. Ele continuaria rico ou pobre? Ficaria pobre. Meu irmão, esse homem estava disposto a recomeçar, a ter uma nova vida. Por quê? Porque ele abriu a porta. Esse homem, irmãos, nos mostra que o apego às coisas materiais não adianta. O jovem rico, quando Jesus disse, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e ele não, porque era muito rico, foi embora triste. Esse não, esse já está disposto a dar. E preste atenção que Jesus não pede. Preste atenção que Jesus não pede. Toda pessoa que recebe, que abre a porta para aceitar o Senhor, para receber Cristo, faz coisas, irmãos, que depois mesmo ela não sabe por que fez. A igreja um dia, quer ver um exemplo? Quando você veio, converteu a Cristo, resolveu, aceitou Jesus, irmão, depois que você tomou a decisão, os obreiros ficam lá na porta perguntando, dá licença, teste do bafômetro, vamos ver se o senhor bebeu hoje. O senhor só pode entrar se o teor de álcool tiver 0. Peraí, deixa eu sentir o seu hálito. Cigarro. Não, o senhor não pode sentir. Acontece isso aqui? Nós obrigamos você a parar de fumar, a beber, fazer as coisas erradas, sim ou não? E eu fico lá no seu pé, mas tô vendo aí, hein? Não. Foi algo espontâneo, foi algo seu. Porque quando a pessoa recebe Cristo na casa dela, na vida, no coração, a casa é o coração, meu irmão, ela faz coisas, irmãos, por conta própria. Ela deixa. Nós não obrigamos você para cortar a sua amizade, nós não mandamos você fazer as coisas, é você mesmo que toma essa decisão. Por quê? Porque você recebendo Cristo na sua casa, algo vai começar a acontecer. Algo vai começar a acontecer. Você quer ver um exemplo? Muitas mulheres aqui. Se você pegar aquelas fotos suas antigas e olhar às vezes o tipo de roupa que você vestia, tem umas que ficam com vergonha. Fica ou não fica? Sim ou não? Meu Deus, eu usava esse short. Jesus amado. E eu fazia isso? Ai meu Deus, vergonha. Mudou. Alguém obrigou? Nós temos reuniões, irmãos, de doutrina que falam o que pode e o que não pode? Não. Meu irmão, a mudança, o próprio Cristo entrando, ele toca, ele fala para que você possa mudar. É ele que fala direto ao coração. É ele que vai falar contigo. Ele falou com Zaqueu algo, meu irmão, que Zaqueu entendeu, estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha, meu irmão, para resolver sua situação. Não, estou pronto para devolver, estou pronto para pagar quem eu devo. Estou pronto para cumprir. Se eu prejudiquei alguém, eu estou pronto para colher o que eu plantei. E aí quando ele fala isso, diz o versículo de número 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio o que, irmãos? Salvação aonde? A esta casa. Pois também este é filho de quem? Que dia que chegou salvação na casa de Zaqueu? Quando Jesus entrou ou quando ele resolveu mudar? Aconteceu a mudança no dia que ele entrou ou no outro dia? No outro dia. Meu irmão, a mudança talvez não vai acontecer agora. Você não vai sair daqui hoje já falando em línguas, já querendo ser pregador. Não. É gradativo, ó. Cada dia que passa vai havendo mudança. Cada dia que passa, ó, você vai mudando, vai transformando. Num dia que ele entrou, não aconteceu nada, foi no outro dia. Aí ele disse o quê? Hoje. Não foi ontem, é hoje. É hoje você recebendo a ele. É hoje que se você permitir que ele entre, irmãos, essa salvação também pode chegar na sua casa. Essa salvação vai chegar, irmãos, na sua vida. Talvez você possa ser uma pessoa até religiosa, amigo de pessoas crentes, mas talvez vai perder a salvação porque ainda não permitiu Cristo entrar na sua casa.
Talvez Jesus só está dando volta. Está dando volta na casa, não tem quando ele dá uma volta ali? Mas não entra? Entra, não, eu vou ficar aqui do lado de fora. Tem como você conversar com a pessoa do lado de fora do muro? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Minha casa, pastor, tem muro e tem grade. A pessoa fica lá, eu fico aqui, eu converso com ela. Você conversa com alguém fora da sua casa? Sim ou não? Conversa. Mas a melhor conversa é quando você o quê? Opa, entra. Não quero entrar não, aqui fora tá bom. Entra, rapaz, não, tá bom aqui fora, tô com o pé sujo. Entra, eu insisto, não vou entrar não. Entra. Aí quando ela entra, aí sim. Tem pessoas assim, irmãos, está tendo um diálogo com Cristo, só que ele não está na casa, ele está fora da casa. Tem gente que até sente o toque dele, mas ele quer entrar. Tem pessoas que até sentem o toque, emocionam num louvor, chora, sente-se bem. Poxa, eu encontrei uma vez um senhor, há muitos anos atrás. Eu era pastor, acho que se eu não me engano, num bairro, no Cristo Rei, se eu não me engano, acho que 2003. E aí, irmãos, esse senhor ia lá nas reuniões, nos cultos, ele ia assim, chegava no domingo, já chegava depois do louvor, assistia, sempre assistia a reunião, dava uma oferta, terminava a reunião e ia embora. Sempre assim, só nos domingos. E um dia eu encontrei ele pelo centro, tinha ido no banco fazer depósito da igreja, e eu encontrei ele, bateu no meu ombro e falou: ô pastor, opa, pois não, ô pastor, eu vou lá na sua igreja. Eu vou lá no Cristo Rei todo domingo. Aí eu conheci ele. Já vi o senhor lá. Já vi e tal. Pois é, pastor, e eu vou lá e eu gosto de ir lá na sua igreja, lá que eu saio aliviado. Eu saio em paz, assim, eu chego lá tudo carregado, cheio de problema, mas eu saio bem aliviado mesmo. Aí nós saímos, estávamos andando já, tinha feito serviço de banco, estava saindo, e aí ele conversando comigo: então, eu gosto de ir lá na sua igreja, porque lá eu vou lá, olha, eu saio aliviado, eu saio tranquilo lá, e toda vez que eu vou lá eu fico bem. Aí, então, eu gosto da sua igreja. Fumando. Acendeu o cigarro na minha frente. Não olhei, não falei nada, só olhei. É mesmo, eu saio leve. Ele saía leve. Mas Jesus, na verdade, queria que ele saísse o quê? Salvo. Meu irmão, se você não permitir, você até se sente melhor. Você até é abençoado. Mas só é salvo quem abre a porta para que ele entre. Abra a porta do coração. Aceite a palavra para que haja salvação na sua vida. Não seja um religioso, uma religiosa. Não seja essa pessoa, irmãos, levada pelas amizades. Abra a porta. Entra. Ele tem pressa em abençoar. Ele tem pressa em fazer. Desce depressa que eu quero ir na sua casa. Ele tem pressa em fazer, irmão. Deus tem pressa para poder operar. Mas nós precisamos permitir que ele entre na nossa casa. E uma vez ele entrando na casa, falando com Zaqueu, veio salvação, pois também este é filho de quê? De Abraão. Abraão, irmãos, o pai, irmão da fé, aquele qual o Senhor Deus fez a promessa para ele e a sua descendência. Zaqueu descobre que ele também tem direito às bênçãos do quê? Que Abraão tinha. Zaqueu estava disposto a abrir mão de todo o seu dinheiro, de tudo, mas só que a bênção, a herança de Abraão era maior que a riqueza de Zaqueu. A herança que Deus tinha, meu irmão, a bênção que Deus preparou para Abraão e a sua descendência era maior que a fortuna que Zaqueu tinha. Não tenha medo de abrir mão de certas coisas. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para você, irmã. Deus tem algo melhor para você, meu irmão. Permita que ele entre na sua casa. Permite que ele entre. Jesus, pode entrar na minha casa. Pode fazer morada. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir, eu quero receber a tua palavra. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Meu irmão, ele está disposto a salvar o perdido. O perdido é aquele que ainda não recebeu o Senhor, que não abriu a porta ainda. O perdido é aquele que não abriu a porta do seu coração, que ele ainda está do lado de fora.
permita que ele entre. Ele entrou na casa de um homem rico, levou salvação. Um outro homem, irmãos, que também recebeu o Senhor, Marcos, você está em Lucas, um livro anterior, Marcos 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Olha esse caso. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou enferma, à morte, quase à morte. Rogo-te de que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Outro caso. Um homem chamado Jairo, irmãos, uma pessoa, irmão, fluente, principal da sinagoga, que tinha, irmãos, um respeito pela comunidade, está com a sua filha quase morrendo. Vai até Cristo, chega até ele, se prostra e fala assim: mestre, eu estou rogando, eu estou pedindo, por favor, vamos lá em casa. Eu estou com uma filha moribunda, eu estou com minha filha para morrer. Deixei ela, estava mal, e eu preciso que o senhor vá na minha casa. Vai lá, eu quero que o senhor entre na minha casa, imponha as mãos sobre ela, para que ela viva. E olha o que Jesus disse. E aí o que acontece? Jesus vai. Meu irmão, é você buscar e querer que ele entre, ele está pronto para entrar. Oh, pastor, mas minha vida não muda, as coisas para mim são todas do mesmo jeito, está tudo da mesma forma. Talvez você ainda não permitiu que ele entrasse. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta do coração. Aceite a palavra. Aceite as repreensões de Deus. Aceite as correções. Aceite as instruções do Senhor. Porque você aceitando, passando a viver o que ele fala na palavra, você vai estar permitindo ele entrar na sua casa. E aí, vamos na minha casa, vamos. Só que no decorrer, estavam indo para a casa do Jairo, veio uma mulher, irmãos, que estava enferma e tocou em Cristo. Ela disse: se eu apenas lhe tocar, eu vou ser curado. E aí, daqui um pouquinho, Jesus parou e falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? A multidão estava apertando ele. Aí daqui um pouquinho disse: mas mestre, é engraçado. Se eu pergunto a quem te tocou, a multidão te apertando, e diz: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, virtude. E quem é que estava vendo todas essas coisas acontecer? Jairo. E eu fico imaginando, talvez Jairo, né? Se tivesse relógio na época, meu Deus, já estamos atrasados. Até que a gente sai do meio dessa multidão, desse alvoroço aí, vixe, vai demorar até chegar em casa. Ai, meu Deus. E como que estava a filha dele? Como que estava a filha dele? Mal. Ah, meu Deus, está demorando. E aí Jesus quer saber quem tocou nele. E aí o Jairo está lá: ai, meu Deus, quem que... Fala logo, quem que tocou nele aí? Alguém me tocou. Vem a mulher: eu toquei, Senhor. E aí a Bíblia diz claramente que ela relatou para ele o que? Toda a verdade. Meu irmão, e quando mulher quer contar coisa, e quando a mulher quer falar, quero falar um negócio, pastor, vou contar minha história. Preste bem atenção aqui, ó. Vamos só para você ver a sequência aqui, ó. Versículo de número 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo do quê? Quantos anos que ela está sofrendo? E aí ela falou para Jesus assim, ó. Quer ver? Dá um pulo agora para o versículo de número 33. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse o quê? Toda a verdade. Ela contou para Jesus a história de quantos anos? Foi rápido? Jesus, eu quero contar para o senhor minha história. Diga, mulher. Há 12 anos atrás, eu imagino o Jairo: ai.
12 anos. Tudo aconteceu. Não, peraí, minto. Não é. Não foi lá. Acho que foi. Não lembro, mas foi assim. E Jairo está vendo tudo isso. Passando-se o tempo. E ela está contando a verdade. Eu tentei, já gastei dinheiro, já viajei, já fui enganada. E Jairo está lá. Meu Deus, essa mulher que não para de falar. Meu Deus do céu. Ô Pedro, resolve lá, cara. Apura o mestre lá, rapaz. Aí, Jesus, quando eu fiquei sabendo, eu falei, eu vou tocar nele. Ai, meu Deus. Tudo isso acontecendo, a filha em casa enferma, Jesus parado, irmãos, acontecendo essas coisas. E aí acontece, irmãos, o que ele não queria. Continua, vamos lá. Versículo de número 36. E Jesus tendo ouvido essas... Então Jesus escutou toda a história. Jesus parou e ouviu tudo. E Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal... pulei, né? 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras... 35. 35, perdão. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, amigos do Jairo, a tua filha está o quê? Para que enfadas mais o mestre? Está lá, Jairo esperando. Reunião, a mulher conversando, a mulher contando a verdade. E ela falando, sei. E aí, daqui um pouquinho chegam os amigos dele da sinagoga. Senhor, tua filha morreu. Não precisa incomodar o mestre mais não. Não precisa levar ele mais para casa. Não precisa mais levar ele para sua casa. Meu irmão, você sabia que tem muita gente às vezes que também fala isso? Sabia? Por que você está aí na igreja? Não precisa ir na igreja não. Deus está em todo lugar. Tem gente às vezes assim também, que quer te desmotivar para que você não leve Jesus. Às vezes é o marido. Bora, amor. Não, eu já fui domingo passado. Quer te desmotivar, quer te desencorajar para que você não leve Jesus para casa. Cuidado, hein? Fica indo muito na igreja aí, tem gente que fica louco, fica fanático. Tanto que você vai na igreja. Segunda, quarta, sexta, domingo. Sei não, hein? Tá até desconfiado. Do quê? Esse? Irmão desse. Meu irmão, vieram falar para Jairo que não precisava mais incomodar, que não precisava mais levar Jesus para casa, porque a menina estava o quê? Morta. Estava morta. E às vezes vem esses pensamentos. Não adianta. Para que você busca? Para que você ora? Para que você vai? Não adianta nada. Não vai resolver nada. Está tudo do mesmo jeito. A família está do mesmo jeito. Os pais estão do mesmo jeito. Mas quando Jairo, irmãos, ouviu essa palavra, olha quem ouviu também. 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas o quê? Olha só, meu irmão. Jesus está ouvindo a mulher, conversando com ela, vê quando chega alguém e fala para o Jairo que a sua filha morreu, e ele ouve também ali, e quando ele escuta ali, ele fala assim, dona, você dá licença? Jairo, não temas, o quê? Crê somente. Ô meu irmão, é para nós isso. Quando você resolveu levar Cristo para sua casa, abriu a porta do seu coração, não temas o que vier, as ameaças que vier, as palavras, as afrontas que vierem, creia somente. Você abriu a porta do seu coração para receber Cristo? Você abriu a porta do seu coração, meu irmão, para receber o Senhor? Então é só crer. Pastor, meu marido me ameaçou, meus parentes falaram que não vão mais falar comigo, as pessoas falaram que vão cortar minha amizade comigo. Creia, não tem mais não. Você não está levando ele? Você não abriu a porta para poder entrar? Você não está levando o Senhor? Estou. Jairo, não apavora não. Porque qual é a reação de um pai quando ouve que sua filha morreu? Como que ele ficou, será? Meu Deus, essa mulher que não para de falar. Ai, meu pai do céu, bora logo, vamos, mestre. Bora, Jesus, bora.
Diga lá o que foi. Não incomoda ele mais não, sua filha morreu. Talvez a reação dele foi cair o semblante, querer chorar, entristecer. Talvez ele já até tenha culpado. Culpa dessa mulher que demorou demais também. Tanto que fala. Ele é Jesus, sabe de tudo, dona. Jesus fala bem claro para ele: não tem mais não, Jairo. Não estressa não. Não fique pensando, não fique imaginando o pior. Creia somente. E aí quando ele recebe esta palavra, meu irmão, o seu coração já meio que se acalma. Quem é que está garantindo para ele crer? O Cristo, o Salvador. Rapaz, irmão, quando você resolve abrir a porta, ele sempre vai te dar uma palavra: não temas, crê somente. Quando você resolver abrir a porta, você sempre vai ouvir dele: não temas, eu estou aqui. Meu irmão, quando Jairo ouviu a má notícia, logo veio a boa palavra de Cristo: creia. Meu irmão, não dê ouvido às más notícias. Se abriu a porta para levar Cristo, para deixar Jesus entrar na sua vida, fique com o que Jesus fala. Não dê ouvido ao que os outros falam, fique com o que Jesus fala. E se Jesus mandou crer, creia, não desespere, não entre em pânico, não fique pensando pior. O meu diagnóstico, é doença, é um linfoma, é um câncer, é um tumor, pastor, olha, o médico pediu uma biópsia, eu perguntei para ele o que é, ele não quis me falar, mandou voltar semana que vem, estou com medo. Crê somente. Você não abriu a porta? Você não abriu a porta? Creia. Jairo, crê somente, versículo de número 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas o quê? Olha o que Jesus disse. Está todo mundo em pânico, desespero, chorando. Coitada da menina. Pobrezinha, tadinha dela. Todo mundo chorando. Gente, por que esse alvoroço? Por que esse desespero? Por que vocês estão chorando? É que morreu a menina. Jairo, ela morreu. Por que só morrem os bons? Por que os ruins não morrem? Sempre aquelas perguntas, né? Não, ela não morreu. Ela o quê? Dorme. Olha o que Jesus fala. E aí diz o versículo 40. E o quê? Riam-se dele. Meu irmão, todo mundo estava chorando, desesperado. Quando Jesus disse que ela estava dormindo, o que o povo começou? Da onde que Jesus... Jairo foi buscar quem? Jairo foi atrás de quem? De Jesus. Falaram que Jairo foi atrás de filho de Deus. Jairo trouxe, foi um palhaço aqui. Falar que a menina está dormindo. Da onde? Mas tem louco para cada coisa, né? Tem louco para cada coisa. Aonde já você viu? A menina está dormindo. Você não viu na hora que ela morreu? Eu vi. Eu ainda até peguei nela, já estava gelada. Já estava gelada. Morreu, já era, não tem mais. Eu tentei achar a pulsação dela, não consegui, já era, morreu. E ele está falando que está dormindo. Tem que rir mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tem que rir de uma besteira dessa. Meu irmão, às vezes as pessoas riem de você quando você fala que Deus vai abençoar, que Deus vai te dar, que Deus vai te honrar. Mas se você permitiu que ele entrasse na sua casa, meu irmão, continue crendo. Se você permitiu que ele entrasse na sua vida, creia. Eu vou reformar, eu vou construir, vai ser a maior loja. Sonhar não custa nada. Não é assim que o outro fala? Vai sonhando. Fulano ainda vai se converter. Se esse aí se converter, eu me batizo, viro crente também. Nem faz essas piadas. Deixa rir. Quem crê é que ri melhor, meu irmão. Estão rindo?
e riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito o quê? Sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo o quê? Levanta-te. O que Jesus fez? Estava todo mundo ali alvoroçando, chorando, lamentando, pranto, desespero. Ele vai, não, está dormindo. Começaram a rir. Nesse ato de rir, meu irmão, Jesus pôde diagnosticar quem é que era da fé ou não. Pessoal, vocês me dão licença? Vocês me dêem licença? Quem é que Jesus pediu para sair de onde está, da casa? Quem é que Jesus pediu para sair de lá? Todos. Jairo poderia falar assim. Talvez estivesse ali, sabe quem? A mãe de Jairo, a avó da menina. E quando Jesus pediu para a avó sair, Jairo poderia falar o quê? Mamãe fica, porque ela é apegada com a menina. Ele não poderia permitir que a sua mãe ficasse? A mulher do Jairo poderia ficar assim: minha sogra fica, porque foi minha sogra que estava aqui quando ela morreu. Eu quero que fique. Mas quando Jesus pediu para todos sair, meu irmão, não ficou o quê? Ninguém. Meu irmão, uma vez que você permite Cristo entrar na sua casa, deixe ele limpar aquele ambiente também. Jesus tirou, meu irmão, aquele povo que estava chorando, lamentando, e só com aquele espírito negativo, só pensando pior. Dá licença. Meu irmão, Jesus entrando na casa, ele limpa, ele tira incredulidade, ele tira as coisas. E, meu irmão, deixe Jesus fazer um limpa. Deixe ele fazer um limpa, minha irmã. Vocês me dêem licença? Jairo fez objeção? Não. Jairo sabia. Oh, meu irmão, e quantas pessoas que às vezes, irmãos, estão com medo de tirar para fora o que Deus quer que você tire. Quantas pessoas que estão com medo de jogar fora, de perder às vezes uma amizade. Não, meu irmão, ele entrou na sua casa, não tenha medo, não temas, crê somente, ele tem algo melhor. Deus tem algo melhor e maior. Vocês me dão licença? Não, eu quero ficar porque eu sou parente. Eu fico imaginando, né, a mãe, talvez a mãe do Jairo: ó, meu filho, você vai deixar um estranho tirar sua mãe de dentro de casa? É verdade. Ô, Jesus, deixa minha mãe aí, caramba. Ela é avó. Mas não, todos saíram, meu irmão. Ficou apenas Pedro, João, Tiago. Nem os outros discípulos, que eram 12, nem os outros 9 entraram. Somente os 3, Cristo, o pai e a mãe, apenas 6. E quando eles entraram, está lá a menina morta. Jesus vai até a menina, tomando a menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti eu te digo, levanta-te. E logo a menina o quê? Se levantou e andava, pois já tinha o quê? 12 anos. Assombraram-se com grande espanto. Quantos anos que aquela mulher do fluxo de sangue estava sofrendo? Quantos anos, irmãos, essa menina tinha? 12. Irmão, ele faz, independente do tempo de sofrimento, do tempo que as coisas estão acontecendo. Se você permitir que ele entre na sua casa, ele faz. Não importa quanto tempo tenha de sofrimento, se você permitir que ele entre, ele faz. Se você permitir que ele entre na sua casa, ele cura, ele restaura. Menina, levanta-te. Tomou pela mão, a menina se levantou. E diz o versículo número 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Todos que estavam ali, assim, ó. Não acredito, ó. Pedro, João, Tiago, Jairo, a esposa do Jairo. Imagina a emoção da mãe. Imagina a emoção de um pai ver a filha ressuscitando. Abraça, aperta, minha filha. E aí Jesus disse, né? E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem o quê? De comer. Irmão, vamos imaginar a cena? Pensa comigo. Jesus cura a menina, cura não, ressuscita uma menina que estava morta. Quem é que estava lá dentro do quarto? Quem que estava lá dentro do quarto? A menina, a defunta.
os pais, os 3 discípulos e Cristo. 6 pessoas dentro de um quarto. E do lado de fora todo mundo pensando, o que eles estão fazendo, meu Deus? Vai que esse homem é doido aí, vai querer cortar minha filha, cortar minha neta, cortar o órgão dela, vender a córnea, vender no seu rim, sei lá. Porque o povo é doido, né? Os outros sequestram criança recém-nascida aí, vote. Ai, meu Deus, todo mundo desesperado, imaginando pior. O que vai fazer? O que vai acontecer? O que está acontecendo lá dentro? Ai, meu Deus do céu. Entra lá, você é avó. Ah, eu não, eles trancaram a porta, meu filho não falou nada. Vai lá, você é parente. Não. Daqui um pouquinho, a porta abre. Sai Pedro. Sai Tiago. Sai João. Sai Jesus. Sai Jairo. Sai a esposa do Jairo. Tem mais alguém para sair? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque a menina não estava morta? Tinha alguém para sair? Sim ou não? Não. A menina estava morta. Para eles. Mas quando você abre a porta, meu irmão, coisas impossíveis se tornam possíveis. Saiu os 3, Cristo, o pai, a mãe. Aí todo mundo... Daqui um pouquinho, ai, quem que é aquele que está? Ah, Ditinha. Era Benedita o nome da menina. Ah, Ditinha. Imagina a alegria. Quem riu de Jesus, agora está o quê? Maravilhado. Se você entrar, se você deixar Jesus entrar na sua casa, quem riu de você vai aplaudir seu sucesso. Deixe Jesus entrar na sua vida, irmão. Quem riu de você porque virou crente, vai falar, olha, você fez a melhor coisa da sua vida. Quem riu de você, por depois que você falou que virou evangélico, depois, irmão, vai procurar até sua ajuda, vai pedir até oração para você. Irmão, abra a porta. Deixe ele entrar na sua casa hoje. Deixe Cristo entrar na sua casa hoje, para que ele opere impossíveis. E aí, meu irmão, eu aceitando, eu deixando ele entrar, acontece. Olha o que mais. Para terminar, Mateus capítulo 8. Você está em Marcos, volta mais um livro, Mateus. Vou terminar, para orar. Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 5. Quem encontrou, diga amém. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus estava pronto para ir na casa dele. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma, e o meu criado o quê? Olha esse outro caso. Um homem que está com um criado enfermo, doente. Jesus, eu quero que o senhor faça alguma coisa pelo meu criado. Eu vou lá na sua casa, vou orar por ele. Não. Eu sou indigno, eu não mereço que o senhor vá entre na minha casa. Eu não mereço que o senhor entre debaixo do meu telhado. Mas faz o seguinte, me dá uma palavra. Me dá uma palavra somente para que o meu rapaz fique o quê? Para que ele possa ficar curado. Meu irmão, aquele homem estava abrindo o seu coração para receber o quê? Uma palavra. Ô meu irmão, abrindo o coração para receber a palavra. Meu irmão, é abrindo o coração hoje. É abrindo o seu coração. Ele está batendo a porta do seu coração, mulher. Há dias ele vem falando. Há dias Deus vem falando com você. Talvez há anos Deus vem batendo aí. E hoje é dia de você permitir que a palavra entre.
Hoje é dia que você tem que permitir que ele possa entrar, porque entrando vai acontecer mudança. Veio salvação na casa de Zaqueu, veio milagre, irmãos, veio ressurreição na casa de Jairo. E olha o que aconteceu na vida desse homem, ó. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu criado, faz isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o que, igreja? Naquela mesma hora o seu criado o quê? Jesus entrou na casa dele? Mas a palavra de Jesus entrou onde? No coração. Tem gente que leva água da igreja, bandeira da igreja para casa, envelope da igreja para casa, mas não leva o principal para casa, que é Jesus, a palavra. Abra a porta hoje, irmão. Deixe que a palavra entre. Deixe que Cristo entre no seu coração, para que haja essa mudança, para que haja esse milagre. Tem gente que leva a Bíblia para casa, mas não leva Jesus no coração, irmão. Tem gente que leva CD, música para casa, mas não leva Jesus principal no coração. Abra a porta hoje. Aquele homem, irmãos, queria apenas uma palavra. E quando ele abriu o coração e aceitou a palavra, quando ele chegou em casa, o seu rapaz, o homem que trabalhava para ele, estava o que, igreja? Curado. Se você hoje abrir aqui seu coração e permitir que ele entre, Deus também pode abençoar lá na sua casa. Deus pode abençoar no seu lar. Deus pode abençoar a sua empresa amanhã. Deus pode abençoar o seu comércio amanhã, seus estudos. Você que está aí preocupado com estudo, com final de semestre, prova chegando, as coisas acontecendo. Se você permitir que ele entre, ele vai fazer. 3 pessoas, irmãos, que abriram a casa, literalmente, outro abriu o coração. 2 abriram a casa e outro abriu o coração e aceitou a palavra. Zaqueu, veio salvação, veio mudança. Na casa de Jairo veio ressurreição. Na casa desse homem, irmãos, desse centurião aqui, veio o quê? Milagre. Na casa dele, lá onde estava o seu criado enfermo. E outra, só para a gente continuar, na sequência, versículo 14 diz aqui, ó. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, e levantou-se o quê? E serviu. Olha só, Jesus acaba de operar um milagre ali, vê um homem que tem fé e é curado e é abençoado, entra na casa de quem? De Pedro. Encontra uma mulher com febre, enferma, doente, toca, irmãos, nela, e a enfermidade, a febre sai, e ela passa, se levanta e passa o quê? A servir. Meu irmão, Pedro também aceitou, permitiu que Cristo entrasse na casa dele, para poder curar a sua sogra, para poder levantar alguém que estava enfermo. É você abrindo a porta, é você abrindo a porta do seu coração e aceitando a palavra, ele vai operar ressurreição, salvação, milagre, cura, ele vai operar. Crê somente, não temas. Quem entendeu, diga amém. Aonde que nós começamos? Apocalipse, vamos lá? Capítulo 3, verso 20, para a gente terminar. 3:20. 3:20, Apocalipse. Quando eu parar de ler, vocês continuam, tá? 3:20. Eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha e abrirá, entrarei em sua e com ele. E ele quer poder entrar para poder lhe abençoar. Abra a porta do coração hoje. Deixa a palavra de Deus entrar, meu irmão. Eu não consigo parar com essas coisas. Só abra a porta e deixa Jesus fazer. Deixe Jesus operar. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, eu quero orar com você, irmão. Eu não vou conseguir, pastor. Eu ainda tenho vício. Pastor, ainda tem algumas coisas ainda que eu preciso mudar. O dia que eu mudar, eu batizo. Abra hoje a porta. Permita que ele entre hoje. Ele quer te curar, ele quer abençoar.
Ele quer fazer, meu irmão, por você em seu favor. Ele quer fazer. Ele vai fazer. Em nome de Cristo, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, foi essa palavra que o Senhor nos deu para o dia de hoje. E sabemos que todo aquele que rejeita a tua palavra, ele está fechando a porta do coração. E fechando a porta do coração, o Senhor não pode operar milagre. Fechando a porta, o Senhor não pode abençoar. Oh, Jesus. E aqui nessa noite eu tenho todas essas pessoas aqui na igreja. Tantas centenas aqui na igreja e milhares pela televisão. Jesus, pessoas que estão enfermas, doentes, com problema financeiro. Pessoas que estão com filho doente, com família doente, com parente enfermo, marido doente. Meu Deus, hoje eu quero, meu Pai, que aconteça a salvação. Eu quero que aconteça, meu Deus, milagre na vida dessa pessoa. Jairo foi em busca do Senhor e para curar a sua filha, e ela morreu, mas houve ressurreição, houve milagre. Toda pessoa que vai ao Senhor e abre a porta para que o Senhor entre, o Senhor opere. O Senhor tem pressa em operar. Oh, Jesus, entra na nossa vida. Entra, meu Deus, em nossa vida hoje. Entra em nossos corações, Jesus. Perdoa essa pessoa, meu Pai, dos seus erros, das tuas falhas. Perdoa essa pessoa de toda iniquidade, de todo erro, de toda transgressão. Perdoe esse homem, perdoe essa mulher, para que haja salvação, milagre, cura na vida dessa pessoa. Pai, nós te pedimos, entra em nossa vida, entra em nosso coração. O Senhor está batendo e nós permitimos que o Senhor entre. Diga comigo, igreja, Senhor Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. E eu permito o Senhor entrar em minha vida. Eu aceito, Senhor, a tua palavra, para que haja uma mudança em minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Diga comigo, Pai, pode entrar. Meu coração está aberto para o Senhor. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Jesus, com o teu poder na minha casa, no meu lar, para abençoar ainda mais, porque eu creio na salvação do Senhor para a minha família. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar
e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha